Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar com a nossa saudação, Pi. Na matéria de matemática, nós vamos ver nesta aula a equação da circunferência. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, meu nome é Alex Duarte. E vamos começar definindo o que é uma circunferência. O nosso universo é o plano. No plano, nós vamos fixar um ponto, que será o centro da circunferência. E nós vamos fixar uma distância, que será o raio da circunferência. Então, o R, o raio, é maior que zero. A circunferência são todos os pontos do plano que estão a uma mesma distância do centro. Então, esse ponto aqui está a distância R do centro. Este ponto aqui também está a distância R do centro. Este ponto aqui também está a distância R do centro. Esse ponto aqui, ó. Todos os pontos da circunferência distam R do ponto fixo, que é o centro. Então, o que é uma circunferência? É o conjunto dos pontos do plano que distam uma distância fixa de um ponto também fixo. Se você fizer assim, ó, você pode ser o centro da circunferência. Você é o centro aqui, você estica o braço, que é o raio, e você aqui no plano aqui horizontal, ó, você pode dar uma volta completa. A ponta da minha mão aqui desenhou o quê? Desenhou uma circunferência. Se você pensar isso no espaço, você vai ter uma esfera, ok? Então, circunferência é o conjunto de pontos de um plano que estão a uma mesma distância R, que é o raio, de um ponto fixo C, que é o centro dessa circunferência. Aí no PET foi dado um nome para a circunferência representada pela letra grega lambda, minúscula. Então, lambda CR, na representação, é a circunferência de centro C e raio R. Bom, como a aula é de geometria analítica, o objetivo é obter uma equação para essa circunferência. Então, aqui no desenho, o centro C tem coordenadas A e B. A é o x do centro, B é o x do centro, e um ponto P qualquer da circunferência tem coordenadas genéricas x e y. E a circunferência aqui também foi chamada de lambda, lá no seu material do PET. Vamos então escrever aquela condição geométrica. A circunferência de centro C e raio R, C, A e B é o centro da circunferência, PXY é um ponto do plano. E o que está sendo dito aqui na última frase? Que esse ponto genérico do plano pertence à circunferência C e somente C. A distância desse ponto até o centro foi igual ao raio. Significa que qualquer ponto da circunferência, se você medir a distância até o centro, é igual ao raio. Se não for, o ponto não está na circunferência. Então, o que nós queremos fazer é traduzir essa condição de uma maneira algébrica. Esse símbolo aqui significa equivale, né? As duas coisas são equivalentes. O ponto estar na circunferência equivale à distância desse ponto até o centro ser igual ao raio. Colocando isso em termos de coordenadas, né? Distância do ponto até o centro igual ao raio, vamos lembrar a fórmula de distância? O nosso ponto P é x e y. O centro C é A e B. Vamos colocar então estas coordenadas do ponto e do centro naquela equação, naquela fórmula da distância. A fórmula da distância é assim, ó, raiz quadrada de x menos a ao quadrado, a diferença das abscissas, mais y menos b ao quadrado, a diferença das ordenadas ao quadrado. E isso tem que ser igual ao raio. Bom, o que está atrapalhando aqui é essa raiz quadrada. Como nós podemos eliminar a raiz quadrada da equação? Vamos elevar ambos os lados da equação, ambos os membros da equação, ao quadrado. Fazendo isso, do lado esquerdo, nós vamos cortar a raiz com o quadrado. E do lado direito da equação, o raio ficou ao quadrado. Após o corte, ficou assim, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado.
Então, nós começamos com a condição do ponto pertencer à circunferência e terminamos com uma equação. Esta equação representa todos os pontos da circunferência, assim como a equação da reta representa todos os pontos da reta. O nome da equação? Equação reduzida da circunferência. Aí você pode falar, Alex, isso aqui é um produto notável. É. Essa outra parte da expressão também é. Se a gente quiser, a gente pode abrir então essa expressão, expandir? Sim, a gente pode. Então vamos lembrar? O que é x menos a ao quadrado? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais a segunda parte também é o mesmo produto notável, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual ao r ao quadrado. Bom, agora nós vamos rearranjar isso aqui para ficar mais confortável, mais agradável. Vamos colocar numa certa ordem. Primeiro, a gente colocou aqui os que envolvem x. O x ao quadrado primeiro, depois o x elevado a 1. Em seguida, os termos que envolvem y. O y ao quadrado primeiro e o y elevado a 1. E estes três aqui, ó, o a ao quadrado e o b ao quadrado e o r ao quadrado, juntos, porque eles são constantes. O a ao quadrado veio para cá, o b ao quadrado veio para cá, o r ao quadrado passou para o lado esquerdo da equação, então trocou o sinal, ficou menos r ao quadrado. Tudo isso, então, ficou igual a zero. Aquela equação anterior é a equação reduzida. Na hora que a gente expandiu a equação usando o produto notável, a gente chegou na equação geral da circunferência, cujo centro é AB e cujo raio é R, ok? Lembra que na matemática, na aula de reta, a gente comentou que a equação geral geralmente tem esse formato. Todo mundo igual a zero. Outra coisa, você poderia falar, mas eu não gosto do produto notável, eu não sei de cor esse produto notável. Não precisa, né? Conforme nós vimos na aula aqui com a professora Eliana, elevar isso aqui ao quadrado é só fazer x menos a vezes x menos a. Lembra que qualquer expressão ao quadrado é o quê? Ela vezes ela mesma. E assim você evita de ficar decorando o produto notável. Mas se você já sabe de cor, pode usar, vai ficar mais rápido. Vamos ver um exemplo. Encontre a equação reduzida e a equação geral da circunferência de centro C menos 2 e 5 e raio R igual a 10. Então, para pedirem para você um problema, eles têm que dar pelo menos essas informações, né? O centro da circunferência e o raio, para a gente poder começar. Tá, então, anotei aqui A igual a menos 2, que é o x do centro, B igual a 5, que é o y do centro, e o raio R igual a 10. A, B e R, para a gente começar. A equação reduzida é aquela que a gente viu em primeiro lugar. X menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado igual ao R ao quadrado. Provavelmente você percebeu que essa equação vem do Teorema de Pitágoras. É exatamente isso. Por quê? De onde veio esta equação? Da fórmula de distância e da condição da circunferência. E de onde veio a fórmula de distância? Do Teorema de Pitágoras. Está tudo interligado na matemática, gente. Vamos substituir os valores? O A vale menos 2, então coloquei aqui x menos 2, tudo ao quadrado. O B vale 5, então onde tinha B colocamos 5, igual. O raio vale 10, então ficou 10 ao quadrado. Bom, x menos 2 vai dar x mais 2. Menos com menos deu mais. O resto não mudou, mais y menos 5 ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Esta, então, é a primeira equação que foi pedida no problema, a equação reduzida da circunferência. Ok? E aí a gente vai fazer a mesma técnica que a gente viu com letras. Vamos continuar desenvolvendo essa equação para poder chegar na equação geral.
Aqui eu fiz aquilo que acabei de falar com vocês. Em vez de decorar o produto notável, a gente fez x mais 2 ao quadrado assim, ó, x mais 2 vezes ele mesmo. Mais esta expressão ao quadrado é ela vezes ela mesma, igual 10 ao quadrado dá 100. E aqui, também uma técnica usada pela professora Eliana e outros professores, estou representando aqui o produto pelo asterisco. Bom, aí quando a gente faz aqui, né, a distribuição, o chuveirinho, vamos ver, x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 2, 2x, a gente já fez o x com todo mundo, mais 2 vezes x, 2x de novo, mais 2 vezes 2, 4. Fizemos o chuveirinho da primeira parte. Depois, mais y vezes y, y ao quadrado. Y vezes menos 5, menos 5y. Menos 5 vezes y, menos 5y de novo. E, finalmente, menos 5 vezes menos 5, 25. Tudo igual a 100. 2x mais 2x, a gente pode juntar, deu 4x. Menos 5y também vai dar menos 10y. E o resto não mudou. Ficou assim a equação. O que nós podemos fazer agora? Colocar naquela ordem mais agradável, ó, primeiro o x ao quadrado, depois o 4x, depois o y ao quadrado, depois o menos 10y, o 4 mais 25, que são constantes, deu 29, e já passamos também o 100 para a esquerda, ficou o menos 100, igual a zero. Então, a parte do x primeiro, na ordem do grau, a parte do y depois, na ordem do grau, e os números. Finalmente, a gente faz esta conta, 29 menos 100, menos 71, igual a zero. Então, esta equação é a equação geral da circunferência, ok? Bom, esta é uma pergunta que muitas vezes me fazem, mas e se eu tiver só a equação geral, que é esta última? Como descubro o raio e o centro da circunferência? Então, percebam que é mais difícil, ó, porque nós temos esta informação aqui, né? O centro da circunferência não está explícito aqui, nem o raio. Nós temos que voltar este formato para o formato da equação reduzida, para a gente conseguir enxergar o centro e o raio, o que é mais trabalhoso. Então, a resposta da pergunta é: como descubro o raio e o centro da circunferência? Tentando voltar esta equação para o formato anterior, de modo que, olhando só para ela, eu consiga enxergar o centro e o raio. Então, vamos juntos? Tá, então começamos agora da equação geral, é a mesma. Bom, então qual que é a nossa expectativa? A gente sabe que isso aqui vem de um produto notável, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais alguém aqui que nós não sabemos quem é ainda. E da mesma forma para o y, esse y ao quadrado e esse menos 10y fazem parte de um produto notável. E tem um terceiro termo no produto notável que também não sabemos quem é. Eu representei o primeiro por uma bolinha e o segundo por um quadradinho. Menos 71 igual a zero. Nós temos que descobrir esses dois aqui para voltar para o formato anterior. Só que, se a gente está acrescentando uma bolinha e um quadradinho do lado esquerdo da equação, nós estamos modificando a equação. E na matemática a gente não pode modificar uma equação, nós podemos manipular a equação. Então, para compensar a bolinha e o quadradinho que foram inseridos a mais do lado esquerdo, a gente coloca uma bolinha e um quadradinho do lado direito. Aí você observa que se a gente cortar a bolinha de um lado e de outro e o quadradinho de um lado e de outro, a gente volta na equação original. Então, resumindo, né, tudo que a gente acrescenta de um lado, a gente acrescenta do outro para manter a equação. Bom, e agora? Agora nós temos que descobrir quem são esses produtos notáveis aqui do lado esquerdo que acabaram resultando nessa expressão e acabaram resultando nessa expressão. Para fazer isso,
Vamos observar como é que é a estrutura, a anatomia de um produto notável. Né? Observa que aqui tem um sinal de mais e um de menos. Então, aqui veio de um x mais a ao quadrado, que deu o x2 mais 2ax mais a ao quadrado. E o outro produto notável veio com sinal de menos, y menos alguém ao quadrado. São esses dois que nós queremos descobrir quem são. Então, se a gente comparar, né, o que nós temos lá com a bolinha desconhecida, com o que a gente sabe que é o produto notável, e da mesma forma para o y. Se a gente comparar a expressão com o quadradinho desconhecido com o produto notável, a gente vai notar que o 2a aqui está fazendo o papel do 4. Significa que o a vale 2. E o 2b aqui está fazendo o papel do 10. Significa que o b vale 5. Em outras palavras, este número que está multiplicando o x é o dobro do a. E este número que está multiplicando o y é o dobro do b. Então, na verdade, os produtos notáveis que estavam lá antes de serem expandidos eram esses dois aqui, ó. Era o x mais 2 ao quadrado que deu x2 mais 4x mais alguém. E o y menos 5 ao quadrado que deu também a expressão que estava lá. Se a gente entendeu isso, agora fica mais fácil. Significa que essa expressão com a bolinha, que eu destaquei aqui colorida, e essa expressão com o quadradinho, na verdade, elas eram quem? Eram x2 mais 4x mais 4, ou seja, a bolinha, na verdade, era o 4. E o quadradinho, na verdade, é o que está fazendo o papel do 25. E aí, do lado direito, a gente colocou também a bolinha e o quadradinho. Bom, aqui são os produtos notáveis, de onde vieram essas expressões, né? Então, ficou assim, né? X mais 2 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado. E agora ficou mais fácil. A gente só tem que passar o menos 71 para o lado direito, que vai trocar de sinal. E aí, finalmente, 71 mais 29 dá 100. Bom, gente, dá trabalho, né? Isso é trabalhoso. Essa técnica se chama completamento de quadrado. Você descobrir quem é a bolinha e quem é o quadradinho, fazer a compensação do lado direito, para você completar o quadrado, para você ter a expressão dessa forma. Mas agora é simples, né? Se a gente comparar isso aqui com a equação reduzida da circunferência, o que acontece? O menos a está fazendo o papel do 2, o menos b do menos 5 e o raio quadrado é igual a 100. Se o menos a é 2, significa que o a vale menos 2. Dizer que menos b é igual a menos 5 é a mesma coisa que dizer que o b é 5, é só trocar o sinal. Se o número ao quadrado é 100 e esse número é positivo, que é o raio só pode ser 10. Então, com muito trabalho, descobrimos que o centro dessa circunferência é menos 2, 5 e o raio é igual a 10. Então, o que a gente aprendeu com isso? Que você voltar é mais difícil. Você expandir uma expressão é mais difícil do que você contraí-la de volta. Em outras palavras, quando você tem uma expressão da forma x mais alguma coisa ao quadrado, por exemplo, nesse sentido é mais simples do que quando a expressão está expandida. No sentido de que quando ela está expandida, você não enxerga de imediato o que era a expressão original. Em outras palavras, quando a expressão está fatorada, ela está numa forma mais simples do que quando ela está expandida. E expandir é mais fácil do que fatorar. Ok? Se a gente fizer um desenho, está aqui, ó, essa circunferência tem centro menos 2 e 5 e raio 10. Alex, eu preciso fazer o desenho? Não, pessoal. O desenho é só para você ver, né, no plano cartesiano onde que está a circunferência. Tem muitos problemas que é legal você desenhar para você ter uma ideia do que está acontecendo, ok? Mas eu fiz o desenho aqui para mostrar para vocês essa circunferência que a gente, né, calculou aqui, onde que ela está aí no desenho do plano cartesiano, ok? Essas aqui são as nossas referências. Muito obrigado por sua presença nesta aula, né? Espero que você não tenha achado complicado. Realmente, a equação da circunferência ela é um pouquinho mais complicada que a equação da reta, mas o nosso objetivo é exatamente o mesmo, a gente manipular a equação para obter informação sobre o objeto.
ok? O propósito todo da geometria analítica é te dar uma alternativa para você descobrir informação fazendo conta e não desenhando. E em muitas situações isso é, vamos dizer assim, bastante adequado. Um grande abraço e até a próxima aula.